Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, que diz assim o nosso texto: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E já quero declarar sobre as nossas vidas: tem socorro de Deus a nosso favor. O profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo, ao ver aquela situação, entrou em pânico, em pleno desespero, pois só enxergava o perigo e não o poder do seu Deus. E a pergunta que nós fazemos aqui é: o que sentimos, meus irmãos, quando estamos em situação adversa? Nos desesperamos ou confiamos em Deus? Eu quero te convidar a passar a depositar toda a sua confiança e toda a sua fé em nosso Deus, pois maior sempre será o que está conosco do que o que estão com eles. E o Senhor nosso Deus, creia, Ele pelejará a nossa causa. Creia somente. O texto bíblico, ele revela que Eliseu, ele tinha uma visão diferenciada e plenamente espiritual. Ele enxergava o agir de Deus. Então, mediante essa situação, ele faz uma simples oração, porém confiante: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ei, eu já quero declarar: nosso Deus está abrindo os olhos espirituais para que possamos ver o mundo espiritual e crer a partir disto que Deus nunca nos abandonou. E naquele mesmo momento, Deus revelou ao moço uma realidade invisível, um exército celestial protegendo a eles. Eu quero declarar mais uma vez sobre as nossas vidas, sobre essa situação em que estamos vivenciando. Creia somente, tem anjo de Deus à nossa volta, guerreando por nós. E desse nosso texto, vamos apresentar algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que nem tudo que é real pode ser visto somente com olhos naturais. O servo via o problema, mas não conseguia ver a proteção nem o poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, nos ensina aqui: porque andamos por fé e não por vista. E a pergunta que eu faço aqui é: como temos andado diariamente? A Bíblia, ela nos ensina que o homem espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Meus amados, se prepare para um novo início de estilo de vida, com mais intimidade com Deus. Se prepare, onde o mundo espiritual estará muito mais visível aos seus olhos e você passará a testemunhar que a realidade espiritual é muito maior do que a visível. Vem sim, vem um tempo de grandes experiências com Deus e o nome de Deus será glorificado intensamente em nossas vidas. A segunda lição que extraímos do texto é que o medo ele nasce da visão limitada e deve servir apenas de regulador e não de freios em nossas vidas. Quando enxergamos apenas as circunstâncias materiais, o medo cresce e tenta nos limitar. Meus amados, não permitamos que o medo se transforme em pânico e isso nos impeça de caminhar, de avançar. No mundo espiritual, mais que seja apenas um meio, será apenas um meio que nos auxilie nesta caminhada. O segundo livro de Reis, no capítulo 6, verso 16, diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. O medo ele sempre diminui quando cremos que Deus tem todo o controle da situação. Meus irmãos, seja qual for a situação difícil para nós, Deus, ele nunca perdeu o controle. Creia somente. E a nossa terceira lição é que uma oração pode mudar a forma de enxergar tudo. Eliseu não orou para mudar a situação, mas para mudar a visão do seu servo.
Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Deus abre os olhos, e a perspectiva sempre muda, e ela muda sempre a nosso favor. Creia somente. A nossa quarta lição é que o nosso Deus, ele já está agindo a nosso favor, mesmo que você não veja. O texto bíblico, ele mostra um exército celestial, o exército do Deus vivo. Ele já estava lá, antes mesmo da oração. Tudo o que precisamos nunca será ver, e sim apenas crer. Creia somente, meus irmãos. Salmos de número 34, verso 7, nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Meus amados, o nosso Deus, ele já está agindo, mesmo quando nós nem estávamos sabendo ou mesmo vendo. E mediante essa nossa reflexão, podemos nos questionar da seguinte forma: quantas das vezes nós já nos sentimos cercados por diversos problemas, nos imaginamos estar sem saída, até nos imaginamos estar assim, sem saída e com medo do que poderia acontecer. E mesmo assim, Deus agiu sempre em nosso favor. Assim como aquele servo, você pode estar vendo apenas a crise, mas Deus, ele está te dizendo hoje, Deus está declarando sobre a nossa vida agora, que passemos a focar apenas no que a palavra dele declara sobre nós. Ainda antes que houvesse este dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está agindo em nosso favor. Deus, ele nos faz uma breve pergunta: quem pode impedir o seu agir em nosso favor? E deste texto podemos refletir da seguinte forma: o que temos mais enxergado em nosso dia a dia, meus irmãos? Os problemas ou a presença de Deus em nossa vida? A nossa visão, ela está embasada no meio de fé ou em tremendo embaraço de medo? Ainda temos clamado a Deus para abrir os nossos olhos espirituais? Ou estamos vivendo de qualquer forma? Meus amados, hoje sim, é dia de fazermos junto essa mesma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, abra os meus olhos para que eu veja. O Salmo 34, verso 15, ele declara: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Ainda os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Clame a Ele. Eu quero te convidar a continuar sempre crendo que os olhos e os ouvidos do Senhor, a sua atenção, a atenção de Deus, ela sempre estará agindo em nosso favor. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Meus irmãos, eu quero fazer nesse momento um pedido missionário. Eu peço que vocês estejam em oração, estejam intercedendo pela nossa missão que estaremos a realizar na África, onde estaremos usando o esporte como ferramenta de evangelização, alcançando vidas para Cristo. E se Deus tocar no seu coração para contribuir, você pode semear nessa nossa obra missionária. O nosso Pix para contribuição é alexandrecostacosta@hotmail.com, o banco C6, mas eu vou deixar nas descrições do nosso vídeo no YouTube para que você copie e pegue melhores informações. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.